Olá pessoal, estou de volta para gravar mais um vídeo e como eu prometi, estou dando continuidade ao vídeo anterior, e baseado na leitura aqui da Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E no vídeo anterior eu parei no versículo de número 4, quando João e Pedro, fitando os olhos naquele moço, que era coxo desde o ventre da sua mãe, ele disse: olha para nós. E aqui nós podemos aprender lições muito preciosas para nossas vidas. Observe que quando Pedro e João fitou os olhos nele e disse: olha para nós, no versículo de número 5, a Bíblia fala que e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ou seja, aquele moço, quando ele recebeu o convite daqueles dois servos de Deus, Pedro e João, ele olhou para aqueles dois homens de Deus esperando receber alguma coisa. O quê? Uma esmola. Porém, como disse no vídeo anterior, ele recebeu mais do que ele estava esperando. Então observe bem, meus amados, que foi nesse exato momento que o milagre aconteceu. Observe que no versículo 6 diz: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Que coisa gloriosa, né? Porque observe bem que Pedro não ofereceu prata, não ofereceu ouro, não ofereceu diamante, não ofereceu bronze, mas ofereceu o que ele tinha de melhor, que era Jesus. E naquele momento o milagre acontece. Observe bem que milagres acontecem não é por meios naturais, e sim por meio sobrenatural. Milagre não é para ser entendido nem questionado. Milagres é para ser aceito. E todo aquele que crê que Jesus realiza milagre, o milagre acontecerá na vida desta pessoa. Então observe bem, meus queridos, que no versículo 7 acontece outra coisa importante. Diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então observe bem que a Bíblia diz que aqueles dois servos de Deus, Pedro e João, ajudou aquele moço a se levantar. Então veja bem, nós observamos que onde estava aquele moço? Aquele moço estava do lado de fora de uma igreja, vamos dizer assim. Por quê? Porque olha o contraste. O nome Formosa na porta do templo chamado Formosa. E hoje nós observamos nossos dias que não é diferente. Quantas catedrais, formosa por fora, bela por dentro, mas o mais precioso está do lado de fora dessas catedrais, que são aqueles que são menos favorecidos.
são os mendigos, são os coxos, são os pedintes, são pessoas que necessitam de um milagre, mas não têm acesso ao interior dos templos. Porque aquele moço era colocado do lado de fora. Ele tinha o desejo de poder estar ali dentro, mas ele não achava ninguém que o conduzisse, porque ele era desprezado pela sociedade, estava à margem da sociedade. Aí eu estava observando aqui que Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. Ou seja, ajudou aquele homem, se prontificou a estender as mãos para aquele homem. E hoje as pessoas necessitam que nós fizemos as mesmas coisas. Estender a mão para alguém, para que Deus venha operar o milagre. Então, observe bem que o milagre, ele não tem por objetivo criar um espetáculo. Veja, eu estava analisando aqui nas páginas sagradas que somente os que buscam a própria glória transformam os milagres, os sinais e maravilhas do Senhor em show. Quantas pessoas que atraem para si os holofotes, eles querem estar à frente das câmeras, eles querem a fama, eles querem ser astro e não apresenta o Jesus da Bíblia. Apresenta aí um Jesus qualquer, um Jesus momentâneo, mas não apresenta o Jesus bíblico. Então observe, meus amados irmãos, que Pedro ajudou aquele moço e diz assim, seus pés e tornozelos se firmaram. Mas não era ainda o suficiente. Precisava de mais ajuda. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Aqui onde acontece o milagre. E a Bíblia fala que ele andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, veja que Jesus ele não faz as coisas pela metade. Jesus ele só faz as coisas por completo. E uma coisa que me chama a atenção é que Pedro e João eles não desviaram os olhos daquele moço. Porém, ele o olhou, o observou e atraiu para si. Aí, a Bíblia vai nos dizer que ele saltou, pôs-se em pé, andou e entrou no templo. E uma coisa que me chama a atenção é que diz assim, andando e saltando e louvando a Deus. Então notemos aí uma coisa. Quantas pessoas hoje que usam de ingratidão para com Deus? De que forma? Deus faz o milagre na vida dele, Deus restaura a sua vida, restaura a sua família, o abençoa materialmente, o abençoa espiritualmente e nem se lembra de agradecer a Deus, de louvar a Deus pelos benefícios que o Senhor tem feito na sua vida. E eu começo a observar que ele vai louvando a Deus. Ele, além de ele receber a cura, ele teve a oportunidade de assistir um culto, juntamente com aqueles dois servos de Deus. Veja como é maravilhoso quando a pessoa reconhece Deus na sua vida. E o que me chama a atenção é que acredito
que os conhecimentos deste homem cresceu. Ele teve conhecimentos a partir daí, porque ele foi assistir culto dentro da casa do Senhor. Me faz lembrar do cego de nascença do capítulo 11 do livro de João. Observe que no versículo de número 11, ele fala que é um homem chamado Jesus. Aí no versículo de número 17, ele fala que Jesus é profeta. No versículo de número 33, ele fala que aquele homem vem de Deus. E no versículo 35 ao 37, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha só como se expandiu o conhecimento deste cego, do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. Veja que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, o seu conhecimento se alastra. Por quê? Porque Jesus é a sabedoria. E observe bem que no versículo de número 9, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Então, estavam aí as evidências do milagre. O povo conhecia aquele homem. O povo sabia que todos os dias alguém colocava aquele homem na porta do templo para pedir esmola. E aí o milagre acontece e alguém pôde testificar, olha, realmente, Deus operou grandes coisas na vida deste homem. Então observe, meus queridos, que uma coisa que me chama a atenção é que no versículo de número 12, que eu não li, mas eu quero ler juntamente com você. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelita, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou poder, ou santidade fizéssemos andar este homem? Então, observe bem, meus queridos, que o povo começou a olhar para Pedro e João, achando que por mérito deles, eles fez aquele homem andar. E hoje nós observamos uma coisa, meus queridos irmãos, que quando Deus faz algo através de alguém, as pessoas tomam a glória para si. Veja que Pedro e João não tomaram para si aquela glória, porque eles sabiam que aquele milagre aconteceu não foi por mérito deles, mas sim foi Jesus quem realizou. E hoje nós observamos, nós vemos o contrário. Tem pessoas que gostam que alguém lhe dê glória, e por causa disso a gente vê que muitos homens de Deus, que Deus usava poderosamente, estão caindo, estão apenas com a credencial, mas a unção, o poder desapareceu. Então, meus amados, que essa lição nós podemos tomar para nós de que não devemos pegar o que é de Deus, a sua glória, e colocar para nós, porque a glória é dele. Imagina, eu estava observando aqui, meus queridos irmãos, que no livro de Atos, eu pude observar aqui
que no capítulo 4 e o versículo de número 4, na parte B, fala: naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja que no sermão foi quase 3.000 almas que Pedro ganhou para Jesus. E veja que no capítulo 4 e o versículo de número 4, na parte B fala o número desses homens a quase 5.000. Veja bem, meus queridos irmãos, que no 2:41, capítulo 2 e versículo 41, foi quase 3.000 almas. E no capítulo 4 e o versículo 4, quase 5.000 almas. Veja que poderia Pedro abrir uma nova congregação. Nossa, 8.000 crentes, né? Se fosse na atualidade, nossa, quanta renda, né? Alguém não ia usufruir, mas Pedro sabia que tudo aquilo que realizou foi Jesus, porque Pedro e João não era dono dos crentes, dos cristãos, mas ele sabia que o dono daquelas pessoas era o Senhor Jesus. E tudo que eles faziam era para o Senhor Jesus. Agora eu estava observando aqui que aquele homem ex-coxo, porque agora o milagre aconteceu, ele não era mais coxo, mas era um ex. Diz que, observa aqui que 5 novas experiências na vida deste homem, após o milagre. A primeira experiência é que ele pôde ficar em pé sozinho. Ele nunca teve o prazer de poder ficar em pé, porque ele já nasceu aleijado. E observe que ele teve essa nova experiência, ficou em pé sozinho, sem cambalear, sem ninguém segurar, porque Pedro ajudou ele a se levantar, mas depois Pedro o deixou para mostrar que ele estava andando com seus próprios pés, com suas próprias forças. E a segunda experiência foi ele andar sozinho, sem muleta, sem ninguém estar segurando ele. Então a primeira experiência foi ficar em pé sozinho, e a segunda, andar sozinho. E uma terceira experiência, saltar e pular. Imagine aí, queridos amigos, observe bem que ele saltou e pulou como uma criança. Que experiência nova para ele, que ele nunca teve essa experiência. Aquilo foi uma novidade para ele. E a quarta experiência, louvar a Deus dentro do templo. Ele tinha o desejo de estar lá dentro, mas não achava ninguém para levar. E mesmo se o levasse, acredito que a pessoa que estava responsável por aqueles cultos certamente não ia querer aceitar ele ali dentro. Mas agora ele podia entrar, porque ele entrou juntamente com os 2 servos de Deus, Pedro e João. Então veja que alegria ele poder assistir um culto. Isso serve para a nossa reflexão. Imagine quantas pessoas têm desejo de entrar nas igrejas que nós congregamos e muitas vezes nós o ignoramos. Não fazemos um convite para essas pessoas para adentrar ao templo, para assistir um culto, para ver como é as nossas reuniões. Então esse homem, ele pôde louvar a Deus dentro do templo. Olha que experiência maravilhosa esse homem teve. E a quinta, apegar
se aos pregadores. Certamente ele tinha desejo de conhecer quem é que estava pregando lá dentro, porque ele ouvia as vozes das pessoas. Ele tinha um desejo, certamente ele viu algumas vezes Pedro e João, mas nesse dia ele pôde tão somente não ver, só ver, mas ele pôde andar junto com aqueles dois homens e louvar a Deus dentro do templo. E uma reflexão para a nossa vida é, irmãos, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem os seus queridinhos, mas todo aquele que o busca, acha. E Deus não está olhando para a qualidade das pessoas. Observe que o segredo da vitória não se acha na qualidade dos homens, e sim na pessoa de Jesus operando o seu poder. Então, Deus age de uma forma que nós ficamos boquiabertos, mas temos que aceitar o operar de Deus na vida da gente e na vida das pessoas. O interessante é, eu quero concluir aqui esta mensagem sobre essa porção bíblica que eu compartilhei com você, para que possamos meditar. Pedro fez a sua parte. Pedro e João fizeram a sua parte. O coxo fez a dele, mas quem fez tudo foi Jesus. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor, todo poder pertence a Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até a próxima mensagem, se o Senhor assim o permitir. Muito obrigado.